Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é o Leituras do César. O livro de hoje é Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, publicado em 1929. Essa edição que eu tenho em mãos é da editora Bertrand Brasil. Muito bonita essa edição, eu gostei bastante dela, adoro as edições deles. Eles costumam usar umas fontes, como vocês podem ver aqui, que são bem... Vou até colocar aqui perto da câmera, porque é uma diagramação bem fácil de ler, com uma fonte bem grande, assim, né? E eu que já sou meio vovô, né? Que eu preciso de óculos para ler, né? Eu fico meio cansado se a fonte for muito pequenininha. Para mim, essa edição aqui é perfeita. Este aqui é o primeiro romance dele que eu leio. Eu já tive a oportunidade de ler alguns contos dele no passado, ele escreve muitos contos também. Lembro de ter gostado muito dos contos, mas romance, apesar de eu ter vários deles aqui na minha estante, eu ainda não havia começado a ler, então hoje nós vamos falar sobre as primeiras impressões que eu tive a respeito de um romance de Ernest Hemingway. Em qualquer resenha que vocês verem desse livro, eles vão dizer que este é um dos melhores romances sobre a Primeira Guerra Mundial. O Ernest Hemingway tinha um temperamento um tanto quanto aventuresco, era uma pessoa que gostava muito de viajar, de aventuras, ele gostava de situações arriscadas, ele foi para a África, ele passou muito tempo vivendo na Itália, ele esteve na Itália durante a Primeira Guerra Mundial e nesse período de guerra, ele se alistou como voluntário no exército italiano e ele era um oficial encarregado de pilotar ambulâncias. O que nós vemos nesse livro aqui é um reflexo das experiências que ele teve durante a guerra. Nós temos um personagem que também é um americano e que viveu experiências que são muito parecidas às da própria vida do Ernest Hemingway. Então, isso é basicamente um grande relato de como era a vida no fronte da guerra, na Primeira Guerra Mundial, e de como isso pode afetar pessoalmente as pessoas que estão ali envolvidas. E o grande interesse dessa narrativa é que a guerra como tema está sendo explorado não como um grande conflito político entre nações ou ideologias, mas numa perspectiva vista do particular, da pessoa comum, do povo, que não entende completamente o sentido daquela guerra. Ele tem uma espécie ali de, talvez, de intuição sobre por que as coisas estão acontecendo, mas ele não entende perfeitamente. E é muito comum nesse livro ter alguns diálogos em que os personagens deixam muito claro que as circunstâncias daquela guerra não são exatamente muito claras e que elas não sabem muito bem aonde a guerra vai dar ou qual será o resultado da guerra. Por que nós estamos guerreando contra essa nação vizinha? Esse tipo de perspectiva é sempre muito legal, porque quando nós estudamos história, nós costumamos ver a guerra dentro de uma perspectiva mais épica, daquele conflito, estratégias, aquelas grandes salas de reuniões em que os políticos, os líderes, os secretários de guerra, os estados-maiores estão discutindo aquelas estratégias que são colocadas ali dentro daquele tabuleiro que é o grande território, e essas peças que são movidas são pessoas comuns e pessoas que não têm um grande entendimento a respeito daquilo que está acontecendo. E isso vai ser determinante nos rumos da narrativa e como o personagem vai evoluindo com a guerra. Conforme a guerra vai passando, esse personagem vai se desenvolvendo e vai bem paulatinamente mudando a sua concepção ali de propósito. E como eu já mencionei, o nosso protagonista é um alter ego do próprio Ernest Hemingway. Ele está no fronte nordeste da Itália, na região do Vêneto, Trentino, e ali está se tentando conter o avanço das tropas austro-húngaras que estão tentando cruzar ali a fronteira para tomar aqueles territórios italianos. E justamente a gente começa o livro num desses frontes com um personagem inserido naquele contexto de impasse, de que os austro-húngaros estão vindo, mas estamos tentando repeli-los. Essa tensão constante que está no ar é contrastada com o dia a dia das pessoas que estão ali vivendo numa pequena vila, no meio das montanhas, e que elas estão esperando que os avanços e os conflitos voltem a acontecer, e então eles estão tentando ali socializar num bar, os soldados,
Enfim, tem toda aí uma série de tensões entre uma tentativa desses personagens, desses soldados, desses guerreiros de viver uma vida minimamente normal e aprazível, e de outro lado, esse medo, essa tensão da guerra que vai estourar a qualquer momento. O estilo do Ernest Hemingway é bastante direto e é voltado para a construção de diálogos. Os diálogos são muito bem escritos, eles são até sempre muito divertidos, impagáveis, com personagens bastante curiosos e interessantes. Ele tem um jeito, assim, de escrever que eu acho que é bastante americano mesmo, é bastante direto. Ele parece que em alguns momentos você está vendo um filme, que aquilo poderia ser facilmente adaptado para um filme, porque são cenas que são bastante visuais. O livro é narrado totalmente em primeira pessoa, em alguns momentos até existe algumas pausas mais meditativas, de reflexão sobre o que está acontecendo, mas parece que o ritmo das coisas não permite muito que esse personagem pare para fazer grandes meditações e reflexões a respeito de tudo que está acontecendo. Existe esse primeiro momento da narrativa que eu vou chamar de ambientação. Logo no começo, é a primeira parte do livro em que tá tudo parado, a guerra ainda não acabou, pelo menos ali naquele fronte, os conflitos eles estão momentaneamente suspensos. Então todos ali estão um pouco mais relaxados e a gente vai conhecer um pouco do dia a dia desse protagonista, que tem os amigos deles, tem as pessoas ali que moram naquela vila, e tudo é um pouco mais relaxado, um pouco mais festivo, embora ocasionalmente a gente seja lembrado que aquilo é uma guerra e de que as pessoas elas desejam que a guerra acabe para elas poderem voltar à vida comum delas. Imaginem vocês que uma guerra que ocorreu entre 1914 e 1918 são 4 anos de vida. É muita coisa acontecendo. Então essas pessoas que não têm ideia de quando essa guerra vai acabar, elas estão ansiosas para que essa guerra acabe. Porque também, quanto mais a guerra dura, mais chances elas têm de morrer. Nesse momento, nós também somos apresentados a uma personagem que vai ser bastante importante ao longo do livro, que é a Catherine, que é uma enfermeira. Eu não lembro agora se ela é inglesa ou se ela é escocesa, mas vamos chamá-la de britânica, que é uma das voluntárias no hospital ali naquela região onde o nosso protagonista está, e por ela o protagonista vai se apaixonar perdidamente. Ele diz que ele nunca se apaixonou na vida, ele teve vários casos, vários amores, porém apaixonar-se dessa forma pela Catherine vai ser algo que é algo único na sua vida. As duas histórias, a história de como o protagonista está envolvido nos conflitos da Primeira Guerra Mundial, como ele está envolvido no exército italiano, e de outro lado a história de amor que vai começar a se desenvolver entre ele e a Catherine. As duas histórias vão se confluir e vão começar a andar juntas até que elas comecem a conflitar entre si. Isso vai ocorrer de uma maneira bastante paulatina ao longo do livro. Tem vários momentos em que uma história vai ser interrompida em favor da outra, como por exemplo quando o protagonista vai ser ferido gravemente num ataque de obus pelo exército austro-húngaro, e ele vai ser obrigado a se distanciar do fronte da guerra para voltar para Milão para obter algum tratamento médico. E lá, como ele está um pouco mais aliviado dos seus deveres como oficial do exército italiano, ele vai ter um tempo mais para se dedicar à vida civil e, consequentemente, ele vai ter um tempo para se dedicar ao amor que ele sente pela Catherine. O romance deles vai florescer nesse momento, até novamente ser interrompido pela necessidade do protagonista de voltar ao fronte, e é essa forma entre essas tensões que vão se colocando para o personagem. Essa alternância entre o relaxamento e a tensão vai pouco a pouco produzindo um efeito psicológico que vai ser sentido não apenas pelo protagonista, mas por todo mundo que está ali ao redor. Tá todo mundo muito cansado da guerra, essa guerra que não tem propósito, que é uma guerra que nós, como pessoas comuns, a gente não consegue entender os interesses maiores das pessoas que são aquelas que estão idealizando aquela guerra, que a guerra de fato é uma grande máquina, principalmente a Primeira Guerra Mundial ali, em que as grandes potências, elas tinham ideias muito claras
das estratégias que elas usariam, porém as pessoas comuns não tinham nem ideia. Isso vai produzindo esse cansaço, porque as pessoas começam a sentir falta de casa, elas começam a sentir falta da sua vida normal, aquela vida comum em que você acorda, vai trabalhar, volta para casa, aproveita um tempo com a sua família, vai dormir. E isso tudo começa a ser sentido pelas pessoas. E até o protagonista, que é uma pessoa que é diferenciado naquele meio, primeiro porque ele é um americano no exército italiano, ou seja, ele nem estaria obrigado a estar naquela posição, mas ele se colocou naquela posição. E, além disso, ele é uma pessoa que também tem essa sede de aventuras e dessas experiências mais extremas. Mesmo assim, ele também começa a se sentir cansado, e principalmente porque esse embate que existe nesse fronte, como é muito conhecido da história, que a Primeira Guerra Mundial, ela chegou um momento em que todos os frontes eles estavam num impasse muito grande, de que as fronteiras, de que essas trincheiras não avançavam, de que nada acontecia, de que tudo ficava parado. Então essa sensação de que nada vai para frente, de que a gente não tem uma perspectiva de quando a guerra vai acabar. Isso vai gerando uma insatisfação muito grande para as pessoas, e até que isso vai resultar numa deserção em massa de várias pessoas, inclusive o próprio protagonista, que no momento anterior, alguns anos antes, ele havia matado oficiais que haviam tentado desertar. No final das contas, ele mesmo se coloca nessa posição, porque ele começa a não sentir mais, a não ver mais o propósito daquela guerra, e isso é ainda fortalecido pelo seu envolvimento com a Catherine, que agora está grávida e que ele deseja rever ardentemente. E assim, a gente chega no título do livro, Adeus às Armas. Ele representa esse sentimento de que as pessoas em algum momento simplesmente se cansam da guerra e desejam abandoná-la, né? Mesmo que isso seja contra a lei marcial, né? De você não poder desertar, você não poder fugir do fronte, que você tem essa obrigação legal e moral de estar ali lutando pela sua pátria. Essas pessoas começam a não se importar mais com isso, porque elas preferem arriscar a sua vida fugindo do fronte do que morrer de uma forma que eles consideram tão ali miserável. Eu quero ler para vocês um trecho da página 307 que eu acho que reflete muito bem esse sentimento. É um dos raros momentos em que o protagonista realmente para fazer uma reflexão um pouco mais, digamos, palpável, uma reflexão um pouco mais incisiva a respeito das coisas que estão acontecendo. Sei que à noite o mundo não é o mesmo que de dia, que as coisas que pertencem à noite não podem ser explicadas durante o dia, porque de dia não existem. A noite se torna ameaçadora para pessoas solitárias, essas que já de começo conhecem a solidão. Mas junto a Catherine, quase não havia diferença entre noite e dia, exceto que para mim as noites eram melhores. Aos que trazem coragem a este mundo, o mundo precisa quebrá-los para conseguir eliminá-los, e é o que faz. O mundo os quebra a todos. No entanto, muitos deles tornam-se mais fortes, justamente no ponto onde foram quebrados. Mas aos que não se deixam quebrar, o mundo os mata. Mata os muito bons, os muito meigos, os muito bravos, indiferentemente. Se vocês não estão em nenhuma dessas categorias, o mundo vai matar vocês do mesmo modo, apenas não terá pressa em fazer isso. Veja que ele começa a fazer essa reflexão de que existe aí uma certa falta de propósito para essas coisas, e de que como essa guerra é uma máquina que vai destruindo a todas as pessoas indiferentemente de categoria, de fibra moral, etc. Diante dessa perspectiva, o protagonista também vai tentar fugir para o país mais neutro da Europa, que é a Suíça, ali junto com a Catherine, e ali na Suíça nós vamos ter o desenlace final do livro. Não sei se vocês assistiram um filme que se chama O Lado Bom da Vida. É um filme bastante fofo, é um filme meigo, acho que essa é a palavra que descreve bem, e que o protagonista, há um certo tempo, está lendo justamente Adeus às Armas, e ele fica revoltadíssimo com o final. É uma cena bastante engraçada, na verdade, porque quando ele termina de ler o livro, ele olha diretamente para a câmera e ele fala um palavrão,
e joga o livro pela janela porque ele fica absolutamente revoltado com o final do livro. E como ele é uma pessoa que tem um certo transtorno, ele precisa acordar os pais dele durante a madrugada para contar o final desse livro e como o final desse livro é totalmente revoltante para ele. Então eu já comecei a ler esse livro com esse spoiler inicial, mas não me importei, na verdade, porque eu acho que é até bem previsível que o final do livro fosse acontecer o que acontece, que não é um final feliz, né? Que no final das contas, como ele vê aqui, né? Como esse trecho que eu acabei de ler para vocês, o personagem chega a essa conclusão de que o mundo vai matando as pessoas às vezes mais rápido e às vezes mais devagar. E no caso desse protagonista, por mais que ele tentasse fugir das armas, existem aí problemas que fora da guerra que o alcançam também. Isso tem esse final bastante triste. Eu não gostei tanto desse livro. É um ótimo livro em termos de registro histórico. Tem passagens bastante divertidas, tem alguma coisa assim bastante substancial nesse livro. Não estou dizendo que esse é um livro ruim, mas não foi particularmente um livro que me encantou. Eu gosto de livros com diálogos bem escritos, eu acho que esse é bem o caso, mas em nenhum momento assim eu me senti tão assim conectado com essa história, talvez com esse protagonista, mas eu acho que valeu a leitura, acho que foi uma boa leitura inicial desse autor. Eu estou bastante empolgado, na verdade, para ler um outro livro dele que eu já ouvi falar maravilhas, que é O Velho e o Mar, eu acho que é esse o nome, né? Que também está aqui na minha estante, eu pretendo ler em breve, mas vamos ver se eu vou gostar mais do que desse. Como eu falei, não é um livro ruim, não acho que é um livro ruim, mas é um livro que particularmente, estou falando aqui do ponto de vista puramente pessoal, não foi um livro que me encantou tanto assim, mas valeu a leitura. Eu recomendo que vocês façam. Se vocês gostam da Primeira Guerra Mundial, gostam desse tema de romance de guerra, eu acho que é uma baita leitura. É um romance que é um clássico, é um dos maiores clássicos do século XX e que merece os elogios que ganha. Eu realmente achei que é um livro bom, mas não acho que é um livro que funcionou muito pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço por favor que deixem o like de vocês e que, se possível, também se inscrevam nesse canal. E nós nos vemos nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.